Nós não queremos ser uma igreja morta, mas uma igreja que vive. Né? Que vive o quê? Esse ano nós vamos estar falando sobre viver um avivamento. Sim, agora por enquanto eu preciso da sua ajuda aí. E nós queremos tratar do avivamento começando pela primeira etapa, o primeiro passo, que é enfatizar a oração. Queridos, não existe uma igreja que possa estar aquecida, avivada, estar viva, se ela não ora, se ela não busca o Senhor. Se não buscar o Senhor, se não estiver em comunhão com o Senhor, não há hipótese alguma de uma igreja ir bem e viver. Tá bem? Então, primeiro passo, uma igreja que vive, enfatiza a oração. Eu não sei como é sua vida de oração. Eu não sei quais são os seus hábitos de oração. Mas orar é aquele diálogo íntimo com o Senhor. É aquele momento onde você se recolhe no mais secreto da sua própria vida e vai à presença de Deus para colocar na presença dele não só seus pedidos, não só a sua gratidão, mas você vai à busca de Deus para orientação. É através da oração que ele pode conduzir-te nos seus passos. Ele nos deixou um consolador, um orientador, um professor, que vai andar conosco todos os dias, todas as horas. Não existe um momento onde o Espírito Santo de Deus não está contigo. Não existe esse momento. Então, se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, você precisa compreender e precisa desenvolver na sua vida hábitos de oração. Hábitos de estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus é tão agradável, tão gostoso, que ele nos incentiva a unirmos em grupos para orar. Além da nossa oração pessoal, do nosso tempo íntimo com o Senhor, ele também nos chama a termos um tempo comunitário. É quando nós estamos ajustando, vamos dizer assim, a nossa mente e coração para as estratégias que Deus quer realizar numa determinada localidade. Por isso, a igreja não vive sem oração comunitária. É importante e é imprescindível que você tenha o seu momento de oração como indivíduo. Por quê? Porque Deus se relaciona com você pessoalmente. Ele não é um Deus das multidões. Além de ser um Deus das multidões, ele é um Deus pessoal. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus, especificamente. Ele entende todo o teu coração, ele entende todas as coisas que passam no seu coração, na sua mente. Não só entende, como ele sabe o melhor caminho para você superar os impasses e as lutas que a gente enfrenta. No nosso momento de partilha, a gente estava relembrando as coisas boas de 2015, mas também relembramos as lutas, os vales, as dificuldades. Quem é que lhe auxiliou quando você estava passando pelo vale da sombra da morte? Pelas grandes dificuldades. Quando você esteve diante de um paredão, não tem saída. Não tem para onde ir. Assim como o povo de Israel diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, e a impossibilidade de atravessar com mulher, crianças e animais e coisas, o mar. E o Senhor disse, e o povo que marche. E Deus fez maravilhas. Este é o Deus a quem nós servimos. Este é o Deus que quer um relacionamento vivo comigo e contigo. Não um relacionamento
acadêmico, intelectual, mas um relacionamento que é parte da ação de Deus na nossa vida. Rubem, vai lá. Mais um. Essa primeira palavra, invadidos, parece uma coisa meio estranha, né? Alguém vai invadir, alguém vai tomar de assalto a sua própria vida. Então eu gostaria que nós tivéssemos isso em mente, que nós vamos ser invadidos pela intimidade e presença de Deus. Só tem uma maneira disso acontecer. É se você estiver aberto ao Senhor e a tudo o que Ele vai fazer. Não existe possibilidade de você ser invadido pelo Senhor se você não abrir a porta. Ele invade, mas Ele é respeitoso. Ele espera você abrir a porta para que Ele possa entrar, fazer morada, estar presente nesse lugar. Tá bem? Esta invasão, este avivamento, esse acordar, não depende da igreja. Não é uma ação da igreja. Você não consegue fazer nada. A igreja, as pessoas não conseguem fazer nada. Sabe por quê? Porque isso é uma ação exclusiva de Deus. Avivamento não é uma ação da igreja. É uma ação de Deus. Só Ele pode dar vida. Ela é uma obra soberana e livre do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem e transforma nossos corações. Queridos, não é nenhuma outra coisa que pode fazer isso. Só o Espírito de Deus. E você tem que estar aberto a Ele, para que Ele faça essa transformação na sua vida. A igreja não é agente de avivamento. Não agenda e nem programa avivamento. Avivamento não é programa. Não é alguma coisa que a gente vai marcar, olha, vamos nos reunir para ter uma reunião de avivamento. Se o meu e o seu coração não estiverem abertos para o Senhor fazer as coisas, pode marcar reunião, pode marcar o que você quiser. Não vai acontecer. E se acontecer na base do programa, é transitório. É alguma coisa que acontece e se esvai muito rápido. Sabe por quê? Porque é feito na força do braço. Nós podemos até, na força do nosso braço, aparentar uma vida avivada com o Senhor. E às vezes no nosso meio mais conservador, mais batista, a gente não fala muito de avivamento. É uma pena. Porque a gente deveria compreender o que é alguém vivo. E alguém vivo não tem expressões necessariamente externas. Porque vida começa no meu coração. Começa nas transformações que o Senhor está a realizar em nós. Vamos ler Atos capítulo 1, versículos 4 e 8. Numa dessas vezes, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém. Esperem que se cumpra a promessa que o meu Pai fez e que eu já vos falei. Precisamos de uma mudança completa de mentalidade. Que tem uma coisa que eu quero realçar: uma mudança completa de mentalidade. Enquanto você não mudar o paradigma, o modelo, enquanto você não mudar, vamos dizer assim, a sua forma, a sua caixa, o Senhor não pode agir. Porque nós podemos limitar a ação do Senhor. Versículo 8. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes do mundo. Queridos, eu queria realçar isto por uma razão. Sem o Espírito Santo não vai haver poder e não vai haver expansão do reino. Não vai haver penetração no império das trevas. Sabe por quê? Porque só quem pode fazer isto é o Senhor. Por isso que Jesus, reunido com seus discípulos, disse para eles: olha,
esperem, até serem revestidos de poder do alto. Então, quando eles esperaram, eles foram revestidos do poder do alto. A igreja não produz o vento do Espírito. Ela só pode içar suas velas em direção a esse vento. Já viu um barco? Sabe qual foi a grande tirada dos portugueses nas navegações? Eles conseguiam navegar contra o vento. Porque a maneira como aquelas velas se portavam levava o barco sempre na direção que eles queriam. Então há um saber em como identificar o vento e como se usar dele. E lembrem, os portugueses dominaram esse saber tanto que eles levaram as caravelas para o mundo afora. Descobriram o inimaginável. Eu lembro do Paulo Pascoal sempre quando eu lembro disso. Porque ele tem um projeto Caravelas e essa igreja é resultado dessa visão. Plantar uma igreja onde não tem nenhum testemunho cristão evangélico numa localidade. Então, começou aqui, tem outro lá nos Açores. Aonde nós vamos reproduzir? Nós estamos identificando o vento do Senhor. Atos 2, de repente, o que aconteceu? Veio do céu um ruído semelhante a um vento forte, que ressoou por toda a casa onde se encontravam. Foram então vistas por eles umas línguas, como de fogo, que se espalharam descendo sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós temos um certo receio, um certo temor com este evento. Porque aquela expressão da presença do Espírito Santo se deu através de umas línguas como de fogo. E o que aconteceu? As pessoas começaram a externar alguma coisa de que eles não tinham nenhum conhecimento ou controle. Começaram a falar numa língua que eles nunca tinham aprendido antes. Falaram o quê? As grandezas de Deus. Eles falaram aquilo que ia edificar aquelas pessoas. Por causa das confusões que nós temos hoje em dia, parece que o dom de línguas é a capacidade de falar a língua dos anjos que ninguém entende. Pelo menos aqui em Atos, nesta situação, o mover do Espírito levou aquelas pessoas a falarem as grandezas de Deus, numa língua que tinha quem entendia, porque era esta a mensagem que precisava ser transmitida. As grandezas de Deus, a liberdade que Deus estava oferecendo, a vinda do Espírito Santo, a inauguração de uma nova era. Esta era ainda não terminou. Ela está a acontecer. Queridos, eu acho que nós vamos precisar de um dom de línguas, como o que aconteceu aqui em Atos. Nós estamos recebendo centenas de pessoas, se não milhares, que não falam a nossa língua. E que talvez nós não temos como nos comunicar com eles. Alguém sabe falar árabe aqui? Ou os dialetos daqueles povos que vêm lá da Síria, daquela região, que estão chegando aqui em Portugal refugiados, precisando de entender o amor de Deus por eles, além das ações concretas de acolhimento e suprimento, precisam ouvir também do Senhor. Sabe que as missões que trabalham com os países muçulmanos têm afirmado que durante anos e anos e anos nós enviamos missionários para falar de Jesus para os povos muçulmanos. E é em países que normalmente são fechados, eles não permitem esta liberdade de expressão. Sabe o que Deus está fazendo? Está tirando esse povo de lá e trazendo para cá. Sabe por que eles estão saindo? Porque existe uma guerra entre tribos, entre muçulmanos e muçulmanos. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não é uma guerra contra cristãos. É muçulmanos com muçulmanos. E muitos deles estão tão decepcionados com esta situação
que eles estão abertos para receber amor, e esse amor tem nome: Jesus. E muitos estão tomando contato com o Evangelho. O que é que deve acontecer conosco? Saber que o Espírito Santo vai fazer isto, fez, continua fazendo, ele continua morando no nosso coração, ele continua a produzir transformações em nossa vida. É isto que vai sair, é isso que vai contar, é isso que vai fazer a diferença, e não outra coisa. Então, intimidade com Deus advém de um tempo de relação com Deus. A sua relação acontece através da palavra, através do Espírito Santo e através de um compromisso de cumprir as coisas que você entendeu que o Espírito Santo lhe ensinou. Precisamos tomar uma posição. Saber que o Espírito Santo quer ter intimidade conosco, quer andar conosco. Saber que oração é o caminho para que essa intimidade possa acontecer. Não basta. Porque não basta saber. Nós precisamos preparar o caminho para que essas coisas possam acontecer. E como é essa preparação de caminho? Quantas vezes você já parou para fazer uma autoavaliação? Às vezes que eu fico sempre incomodado. Porque a quantidade de conhecimento, de informação que eu tenho é muito maior do que a quantidade de prática que eu tenho. Esta é a característica principal de um fariseu. Conhece muito, pratica pouco ou nada. Então, enquanto nós não fizermos uma autoavaliação, enquanto eu não me responsabilizar pelas mudanças, não adianta saber que Deus tem poder, que Ele faz as coisas, que Ele está pronto e Ele quer, deseja se relacionar comigo, se eu não tomar os passos. Apesar de todos os recursos que Ele já deixou, Ele não tira de mim a responsabilidade de fazê-lo. Jeremias 2,13. De fato, o meu povo cometeu 2 erros. Afastaram-se de mim, fonte da água viva, e cavaram cisternas com fendas que não retêm a água. Sabe como é que você pode descobrir se está afastado do Senhor ou não? Quantas horas você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta pedindo para o Senhor lhe usar naquelas revelações que Ele já lhe deu? Coisas que Ele revelou para ti através da palavra. Ações que nós deveríamos fazer. Talvez, se você fizer uma avaliação da sua vida, o quanto você conhece da palavra e o quanto você pratica, talvez você vai descobrir que você se afastou de Deus. Porque conhecer sem praticar, vamos dizer assim, é pecado. Porque se você sabe o que tem que fazer e não faz, nisto, peca. Avivamento. Esta consciência de que, Senhor, eu estou em falta contigo. Porque eu conheço, mas tenho praticado muito menos do que eu conheço. A igreja passa a ter mais sede de Deus do que das bênçãos que Ele possa lhe proporcionar. Você volta Rubem, por favor. Ok. Vai em frente. Devo ter pulado. Aí. Ok? A igreja busca essa intimidade com Deus. Não se contenta com coisas. Deseja mais o próprio Deus. Jeremias. Se me invocarem e me prestarem culto, eu atenderei os vossos pedidos. Buscar-me-ão
e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aqui tem uma orientação de Jeremias que é muito importante. Buscar-me-ei e me achareis. Quando? Quando você tirar as máscaras. Quando buscar ao Senhor de todo o coração. Quando você não tiver medo de enfrentar as suas fraquezas. Às vezes eu tenho medo. Eu olho e não tenho coragem. Sabe o que é um viciado, um adicto? É aquele que compreende que que aquele vício está fazendo mal e ele quer deixar. Consegue? Muitas vezes não. Se interna numa clínica. Consegue? Com o apoio ali ele consegue, ele deixa. Sai de lá, o que acontece? Todo mundo, todas as tentações, todas as coisas estão ali de novo. O que ele precisa? Ele precisa mais do que só a força de vontade, ele precisa mais do que só o desejo. Ele precisa do Senhor para completar aquela obra. Para vencer aquela dificuldade. Então, querido, não se afaste do Senhor. Invoque com entendimento, mas de um coração íntegro, de todo o coração. Aí você vai achar o Senhor. E quando você achar o Senhor, Ele vai ajudá-lo a deixar as coisas que precisam deixar e a assumir um novo procedimento. Eu quero ler um trecho um pouco maior agora, queria que você pudesse me acompanhar. E para mim isso me leva ao compromisso que eu tenho que assumir. Porque saber da verdade, compreender a verdade, mas não assumir compromissos, é farisaísmo. E eu não quero ser um fariseu, nem lhe ajudar a ser um fariseu. Porque ensino não falta na nossa igreja. Nós temos conhecimento. Talvez nós somos uma coisa desproporcional, né? Um cabeção bem grande, quer dizer, cheio de informações, mas umas perninhas bem atrofiadas, bem curtinha. E não adianta, eu não consigo fazer isto por você. Eu não consigo fazer você se mover. Eu só posso orar, pedindo que o Senhor o faça. E me dispor a fazer. Então é uma decisão individual, pessoal, entre você e Deus. Vamos ver lá Tiago capítulo 4. Ele começa a considerar com o povo as lutas e as dificuldades. De onde é que vem as guerras e as lutas que experimentam? Não será das paixões conflituosas no interior de cada um? Ele está dando para você a pista. Sabe de onde procedem as guerras? Daqui, ó. De dentro. Não é de fora. Não são as circunstâncias. Sou eu. É o meu coração que produz todos esses conflitos. Tem coisas que não me atraem. Bebida não é uma coisa que me atrai. Eu não sou controlado por bebida alcoólica. Mas tem gente que não pode nem chegar perto. Por quê? Porque se ele tomar uma, 2, 3, 5, 50, ele cai bêbado. O que é que está aí no teu coração e produz guerras e conflitos? O que é que produz guerras e conflitos no coração, no relacionamento conjugal? No relacionamento entre irmãos? Quantos de nós já não viu divisões de igrejas? Por quê? Conflitos daquilo que estava no coração. Desejam, mas não possuem. Matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos. Daí vêm as vossas guerras e lutas. Não têm o que querem, porque não pedem a Deus. Se pedem e não recebem, é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem os vossos prazeres. O que é que nós estamos pedindo a Deus? Quais são os seus pedidos? Você tem coragem de escrever os seus pedidos e confrontá-los com a Bíblia e depois chegar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, aqui estão os meus pedidos e aqui está a base na qual eu estou pedindo. Talvez eu não sei me expressar. Espírito Santo, interceda por mim com
gemidos, com expressões que eu não consigo colocar em palavras. Por quê? Porque o Senhor entende o desejo do meu coração, as intenções do meu coração. As intenções do meu e do seu coração são legítimas diante de Deus. Sabe por que a gente não recebe muita coisa que pede? Porque nós pedimos mal só para os nossos próprios interesses. Gente infiel não sabe que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Se alguém quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não é em vão que a Sagrada Escritura diz: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ame, e a Ele somente. Mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Orgulho é um impedimento para a resposta das nossas orações. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Interessante esse contraste. Submissão é a arma que faz o diabo fugir. Submissão a Deus. Isto quer dizer, obedeça aquilo que Deus diz. E você não vai estar abrindo brecha para o inimigo. Você não vai abrir um espaço para que Satanás possa cravar os seus dardos inflamados, venenosos. Quando todos nós estivermos unidos de coração no Senhor, qualquer divergência que nós tenhamos, que eu possa ter com a minha esposa, vão ser trazidas aos pés do Senhor, olharmos para a palavra e vai deixar a palavra legislar e mudar. Qualquer divergência que eu possa ter com qualquer um dos irmãos. Pegue a palavra de Deus, venha a mim e diga: olha, assim diz o Senhor. Por favor, me mostre se eu estou entendendo errado esse texto. Mas o seu procedimento não é compatível com o que a Bíblia diz. Porque transformação, vida, acontece numa relação pessoal com Deus. Se eu estou cego ou surdo, ou não conseguindo perceber alguma coisa, você é parte da solução para me ajudar a entender o que o Senhor quer. Por isso somos um corpo. Por isso que a Bíblia diz que a justa cooperação de cada parte do corpo produz a edificação do corpo todo. Então, eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Porque nós somos parte do mesmo corpo. Qualquer parte do corpo que não vai bem, todo o corpo sofre. Eu estou saindo de uma constipação. Dá uma moleza no corpo inteiro. Você fica com o nariz escorrendo, precisa andar com um lenço de papel no bolso. Tosse de vez em quando. Que coisa chata. Talvez você não pare de fazer muitas coisas, mas não tem ânimo para fazê-las. Quebra uma perna. Machuca um dedo. Todo o corpo sofre. Todo o corpo. Portanto, quando eu estiver andando longe da palavra de Deus, amando coisas, ou pedindo coisas que não são compatíveis com aquilo que Deus quer, com os interesses de Deus, me ajude. Porque eu quero lhe ajudar. Eu quero fazer parte de um corpo unido no Senhor, pedindo bem, e não pedindo mal, para que o Senhor possa conceder aquilo que nós estamos pedindo. Vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros. Os indecisos, purifiquem as suas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Atitude de humildade. É esta uma das chaves para que o avivamento possa acontecer. Eu não posso compreender a humildade quando eu estou duro e não cedo. A razão de cedermos em alguma coisa é quando nós temos razão na palavra. Por isso nós somos um povo que vive a palavra. Por isso nós primamos pelo conhecimento da Bíblia. Mas não só pelo conhecimento, mas pela prática. Avivamento, meus queridos, não é histeria carnal. É choro pelo pecado.
Então não está associado àquele emocionalismo, àquela eclusão de emoções. Podem ter, mas não só. Segundo Crônicas 7:14, nos dá a referência, o caminho a seguir. Mas se nessa altura, este meu povo, a quem dei o meu nome, se humilhar, fizer oração, e se me procurar, e abandonar a sua má conduta, eu o escutarei lá no céu. Perdoarei os seus pecados e voltarei a dar prosperidade ao seu país. Se o povo de Deus, se Deus fez isso com Israel, por que você acha que ele faria diferente conosco? Ele é o mesmo Deus. O meu convite a um compromisso é: vamos nos humilhar. Humilhar diante do Senhor. Reconhecendo que Ele é Senhor. Vamos fazer oração. Não oração que atenda só os meus interesses, mas atenda os interesses de Deus. Quais são os interesses de Deus? Neste ano, através da sua e da minha vida. O que é que Deus quer contigo? Eu costumo fazer no primeiro dia do ano propósitos para aquele ano. Quais foram os seus propósitos? Porque quando eu chego no final do ano, eu posso ver se eu caminhei ou regredi. Se você não estabeleceu nenhum propósito, qualquer lugar que você chegar está bom, você não estabeleceu nenhum lugar para chegar. Estabeleça o propósito, os propósitos que Deus quer para a sua vida neste ano. Não pode ser só mais um ano. Eu sei que vão ter coisas que eu vou ter que abandonar. Condutas incompatíveis com os propósitos de Deus. Aí eu sei que o Senhor vai escutar. E eu sei que Ele vai perdoar. E Ele vai também restaurar. Trazer a sua vontade através da minha vida neste lugar, neste tempo. O único caminho que eu conheço para que isso possa acontecer é orar, buscar o Senhor, intimamente e coletivamente. Nós temos um dever individual de orar e buscar o Senhor. E temos um compromisso coletivo de orarmos juntos para que Deus dirija os passos desta comunidade para realizar a sua vontade neste tempo, ao longo desse ano. Que o Senhor nos abençoe com este tipo de entendimento e prática. Oração não será um programa da igreja. Nós temos programas para orar. Mas não será isto que vai produzir transformação na vida da nossa igreja. O que vai produzir transformação na vida da igreja é a minha mudança com o Senhor. Deixa o Senhor falar. Deixa Ele avivar o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar-te integralmente, até com emoções. Eu não sou muito dado a emoções. E eu tenho pedido a Deus, eu não quero perder nenhuma das tuas bênçãos, Senhor. Eu quero recebê-las todas. Se é chorar, se é se alegrar, eu sou todo constrangido de levantar a mão e bater palma e todas essas coisas. Eu não quero perder nenhuma destas bênçãos. Mas não pode ser algo só externo. Tem que ser no coração. Meu pedido para Deus, para a minha vida, é que eu não seja um fariseu. Não me falta conhecimento. Não me falta prática. Mas eu ainda tenho coisas que eu quero praticar melhor. Eu quero andar como o Senhor quer. Eu tenho me aberto ao Espírito Santo de Deus, para que isso possa acontecer na minha vida e na sua. Para que juntos, em nome de Jesus, muitos vão ouvir falar e viver uma nova realidade, que é ser alguém vivo com Deus. Amém? Vamos orar. E aí nós vamos para ter o nosso almoço comunitário, o nosso tempo de comunhão, começando o nosso ano, tá bem?